Boa noite, amores. Pra quem me conhece, eu me chamo Vanessa e vou conversar hoje com vocês sobre um assunto não muito inédito e não muito inesperado, mas sempre muito curioso, que é a espiritualidade. E vamos conversar sobre como a gente vive a espiritualidade no nosso dia, como a gente está imerso, né, envolvido nessa energia de amor universal e também o quão responsável a gente é pela nossa realidade, pelas nossas escolhas, pelas nossas curas dos processos emocionais e também físicos. E todos nós vivemos a espiritualidade no nosso dia a dia de um jeito ou de outro, ela se manifesta. E para muitos de nós, a espiritualidade, ela é um alicerce que faz com que a gente caminhe, né, pela nossa vida de uma forma mais harmoniosa, mais equilibrada, leve, em paz, em gentileza, em tudo que tem de bom. E essa espiritualidade, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser sustentada, né, para que esse alicerce fique forte e firme na nossa vida e no nosso dia a dia. Mas o que é espiritualidade? O que é a espiritualidade? Vocês já se questionaram sobre isso? O que é espiritualidade? Espiritualidade vem do latim, né, de espírito. E a tradução que a gente pode dar para isso é sopro, respiração, vigor, coragem. Então, quando um ser humano ele busca pela espiritualidade, ele está no intento, né, dele, interno, de buscar uma conexão que vai além daquilo que é palpável, que transcende de alguma forma aquilo que a gente toca, que a gente vê, que é matéria. E essa busca por essa espiritualidade, como eu disse, ela está presente em nós de alguma forma ou de outra no nosso dia a dia. E tem uma ciência aí que chama física quântica. E o que a física quântica faz? Mais ou menos assim. Ela pega um pedaço da matéria, não é só isso que ela faz, mas é um exemplo. Ela pega um pedaço da matéria e quebra, na menor parcela possível. E na menor parcela possível que nós, com a nossa tecnologia e a nossa ciência, já conseguimos chegar, quando a gente dá aquele mega hiper zoom, naquela partícula minúscula, o que a gente mais vê naquela partícula, já muito pequena, é espaço vazio. Então, na menor parte da matéria, o que a gente mais consegue enxergar até hoje é espaço vazio. Então, será que a espiritualidade ela não é de fato palpável e tocável? Porque essa menor partícula que a gente chega e é cheio de espaço vazio é energia, é pura energia. E quando muitas pequenas partes começam a se juntar, elas vão ganhando uma forma, inclusive este corpo que estamos. É feito dessas mini partículas cheias de espaço vazio, que é a energia. Então, se tudo é feito disso, e essas partículas se aglomeram e formam o meu corpo, os seus corpos, e tudo aquilo que a gente pode tocar, o que é mesmo isso? O que eu sou feita? A gente pode olhar e dizer de espiritualidade? Se a gente chamar essa mínima partícula de espiritualidade, somos feitos de espiritualidade. Então a gente vai, através da nossa experiência humana, ansiando e tentando compreender aquilo que está transcendendo o que a gente pode ver. E essa mesma energia, que é cheia de espaço vazio, ela está permeando tudo isso que está ao nosso entorno, ao mesmo tempo. No mesmo tempo que ela se aglomera e forma todas as coisas que são matérias e a gente pode tocar,
ela também está nesse espaço vazio. Então, se a gente pergunta assim, o quão envolvido na espiritualidade nós estamos, vocês já se questionaram sobre isso? O quão de fato envolvidos na espiritualidade nós estamos? Eu considero que totalmente, visto que essa energia está em tudo, que a gente é formado dessa mesma energia que compõe tudo e é pura energia, a matéria é energia, nós estamos amplamente envoltos na espiritualidade. E não, espiritualidade não é uma religião. Espiritualidade também não é algo que a gente precisa ser. Espiritualidade é estar presente aqui e agora, nesse exato momento, percebendo e reconhecendo tudo o que a gente sente, que envolve, que a gente recebe neste momento. E as formas que a gente tem de ir vivendo e de se envolvendo nessa espiritualidade são inúmeras formas, justamente porque ela não é uma religião. Então tudo, absolutamente tudo que existe está permeado e envolvido por essa energia universal, cósmica, de amor incondicional. Mas tem uma questão nesse processo todo. Porque se nós somos feitos disso, que tudo é feito, nós somos feitos de Deus. Se tudo veio dele, tudo compõe, nós somos feitos de Deus. Então nós estamos aqui manifestando também essa presença divina. E nós somos responsáveis e co-criadores. De que forma? Por mais que nós estejamos envoltos nessa energia que é universal e puro amor, a gente o tempo inteiro escolhe qual é a vibração que nós estamos emanando para saber qual é a energia que a gente está se conectando. E é assim que a gente, envolvido pela espiritualidade o tempo todo, desde sempre, para toda a eternidade, nós vamos tendo às vezes experiências que dão resultados que parecem mais favoráveis ou não tão favoráveis com aquilo que a gente está esperando. Por quê? Porque depende diretamente daquilo que a gente está vibrando. Se a gente está vibrando energia de amor, se a gente está entregando amor, se de nós está saindo amor, o que a gente recebe é saúde, é prosperidade, é alegria, é abundância. É tudo aquilo de mais maravilhoso que esse universo pode nos proporcionar. A gente atrai aquilo que a gente está vibrando. Porque se compõe, né, daquela energia lá e está vibrando, uma dessas grandes leis e normas que a gente tem aí no nosso universo é que a gente atrai realmente aquilo que a gente está vibrando. Que a gente tem uma facilidade de buscar para nós aquilo que realmente está sendo emanado do nosso ser. E isso está muito além de a gente dizer. Isso está, em verdade, na gente sentir. E esse é um trabalho. Esse é o trabalho da nossa alma, né? Observar como é que a gente está vibrando para perceber o que é que aquela vibração traz pra gente e perceber se é isso que a gente está querendo ou trabalhar para elevar a nossa frequência e começar a se conectar com essas energias mais positivas que o universo tem a nos oferecer. Mas tudo é espiritual. Tá fazendo sentido para vocês? Então, a gente começa a perceber que para que a gente possa, de fato, viver essa espiritualidade dentro da forma mais positiva que ela tem a nos oferecer, a gente tem um trabalho para fazer dentro da gente mesmo. E esse trabalho é ação. Espiritualidade é ação. Lembra que lá no início eu disse que espiritualidade não é uma religião, mas é a gente estar presente aqui e agora, né? Então, quando a gente está presente aqui e agora, é nossa responsabilidade e nossa escolha. E isso é uma ação. E quando a gente coloca a ação a favor do que a gente pensa, do que a gente sente e do que a gente fala, a gente manifesta
a favor daquilo que a gente está intentando para a gente mesmo. Então, para que a gente possa estar envolto nessa energia positiva da espiritualidade e começar a atrair para nós temos que começar a agir, botar ação no nosso aqui e agora, dentro daquilo que a gente pensa, que a gente sente e do que a gente fala. Por isso que não adianta a gente estar sentindo uma coisa e estar falando outra e acreditar que a gente vai atrair aquilo que a gente está falando, se lá no meu fundo eu estou vibrando outra coisa. Porque o universo, amores, ele não entende negativas. E ele tão pouco nos julga. Essa coisa de é bom, é ruim, é bem humano, essa sensação da emoção. O universo, ele ecoa, ele reflete, né? Então, nesse processo de ele ecoar e ele refletir o que a gente está vibrando, se a gente está pensando que eu vou conseguir, eu vou atrair tal situação na minha vida, uma realidade positiva que eu estou intentando, uma harmonia na minha vida, mas lá no fundo do meu ser eu não estou acreditando, o que vocês acreditam que a gente vai manifestar? O que a gente está falando ou o que a gente está acreditando no fundo do nosso ser? Aquilo que a gente está vibrando, né? Porque é energia. Então, nessa questão universal aí, falar bonito, fazer uma boa cara, dar um sorriso, não é o que faz a gente atrair as coisas que a gente quer na nossa vida. É quando a gente age a favor daquilo que a gente acredita. E se a gente acredita, se a soma do que a gente acredita está alinhada na linha do amor, da paz e da harmonia, é diretamente proporcional isso que a gente vai receber para a nossa vida. Agora, se a gente está inseguro, se a gente está desconfiado, se a gente está vibrando no medo, na doença, na escassez, é exatamente isso que a gente vai atrair do universo, da vida. E não tem, como eu disse, o universo não está nos julgando. Então não tem essa questão de por que isso está acontecendo comigo? Porque você está fazendo. Exatamente assim, você está fazendo. Então quando a gente se conecta com essa responsabilidade, com essa fonte de energia, a gente percebe que na verdade aqui no entorno da gente tem a energia toda disponível para a gente criar o que a gente quer. E se a gente está tentando profundamente atrair uma realidade na nossa vida e não está trazendo os resultados que a gente gostaria, não, o universo não está de sacanagem com você. Deus não está brincando com você. A espiritualidade não virou as costas para você. Está na hora de olhar um pouco mais fundo para dentro de si e perceber no que de verdade você está acreditando, porque é isso que você está atraindo. É direto, porque nós somos feitos disso e isso tudo vibra nesta inteligência. E é uma inteligência absurdamente gentil, amorosa, universalmente amorosa, né? Então compete em a gente ter a ação correta. E o que é uma ação correta? Correta com aquilo que a gente acredita. E o que é que a gente acredita? Bom, daí cada um está fazendo os seus caminhos aí, das suas crenças, das suas filosofias de vida, das suas escolhas por religião, por dogmas, por formas de viver, no que acredita. E perceber o quanto a gente realmente está atraindo essa realidade para nós. E dessa forma, a gente percebe uma outra questão, que eu acho que já deu para perceber bem até aqui nesta conversa, que nós somos 100% responsável por tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida. Mesmo se a gente estiver vibrando ali, uma coisa que a gente ainda nem conhece o que a gente está sentindo, a gente está vibrando e está atraindo. E o universo vai responder. A espiritualidade vai responder de forma direta ao que a gente está sentindo. A gente desromantiza um pouco olhando para isso, né? Mas ao mesmo tempo que a gente desromantiza este assunto,
a gente se torna responsável por nós mesmos. Então, quando a gente eleva as nossas orações, os nossos pensamentos, as nossas intenções, quando a gente vem até aqui ouvir, né, uma entidade dar alguma dica, eles estão simplesmente nos ajudando a clarear o que a gente está vibrando. Mas a responsabilidade sobre isso vem diretamente da gente. E se as minhas energias, o meu tanto que eu estou vibrando está negativado, essa energia vai ficando mais apertada. E quanto mais apertada vai ficando, menos espaço vazio tem ali dentro. E esse espaço vazio é justamente onde a espiritualidade se manifesta. Nesse espacinho vazio que está entre cada célula que compõe. Então, quanto mais duro a gente vai ficando para alguma ideia, para alguma situação, mais a gente vai apertando essas partículas. E quando a gente vai apertando essas partículas, esse espaço vazio vai diminuindo. E ali não tem, então, tanto dessa energia espiritual e este vazio que nos envolve. E aí que a gente começa, por exemplo, a adoecer. Adoecer mentalmente, adoecer fisicamente, adoecer espiritualmente. Faz sentido para vocês isso que a gente está conversando? Estou conseguindo traduzir essa informação, né? Então, assim, nós somos responsáveis pelo que nos acontece, pela doença que nos toca, pela dificuldade que nos toca, pela alegria que nos toca, pelo amor que nos toca. Diretamente proporcional. Então, que a partir disso, a gente também comece a dar uma ajustadinha na forma de rezar, né? Porque em vez de a gente começar a pedir as coisas prontas, como se tudo fosse simplesmente se manifestar pronto na nossa frente, a gente vai começar, se quiserem, pedir por clareza do que é que está aqui dentro de mim, vibrando no meu ser, e está fazendo eu atrair essas situações na minha vida. Porque quando eu tenho clareza, por exemplo, que lá no fundo do meu ser eu estou insegura, e eu descubro que é por causa disso que eu não estou conseguindo atrair segurança na minha vida, ali está o trabalho interno que a gente tem para fazer com a gente. Aonde está me faltando segurança? No que eu estou acreditando que aqui aonde eu estou está faltando Deus em mim. Porque insegurança é não acreditar na vida. É não acreditar em Deus. É não acreditar nisso tudo que a gente está conversando até agora, que vocês todos disseram estar me entendendo. Então, se eu estou insegura, o que está faltando? Em que parte deste meu corpo e destes meus corpos ainda está faltando espaço dessa presença de Deus para que eu me sinta segura e comece a alinhar as coisas que estão chegando na minha vida. Assim serve para todas as situações, né? E principalmente nesse tempo assim que a gente está vivendo, que são muitas emoções, né? E é assim, é interessante porque a gente está acessando emoções que parecia que a gente ainda não conhecia dentro da gente, né? As coisas estão nos envolvendo tanto, a vida está se manifestando tão intensamente, que volta e meia aí no caminho da vida, a gente pega e sente uma coisa que a gente faz assim, mas peraí, o que é isso que eu estou sentindo? E já estava ali dentro da gente, só que aquela experiência fez a gente perceber que a gente estava vibrando aquilo. E quando a gente sente que essa vibração que está batendo em mim é uma sensação que eu não gosto de sentir, eu estou sentindo raiva, eu não gosto de sentir raiva. Eu estou sentindo inveja, eu não gosto de sentir inveja. Eu estou sentindo medo e eu não gosto de sentir medo, não me faz bem sentir medo. Ali está a nossa responsabilidade de mudar essa frequência. De fazer um trabalho ativo para a gente mudar isso. Peraí, eu acredito mesmo neste medo? Este medo que eu estou sentindo
eu acredito que eu preciso ter medo de encarar essa situação. Não, eu não acredito. Então deixa o medo ali e faz aquilo que você acredita. Mesmo sentindo aquilo ali. Por quê? Porque você precisa ter uma ação correta com o que você acredita para que manifeste aquilo que a gente está querendo na nossa vida. E eu acredito profundamente que é assim que Deus vai se expandindo e trazendo a sua frequência. Um pouquinho por vez, uma camadinha por vez. Eu estava lendo um livro ontem e ele dizia que Michelangelo, antes de esculpir uma obra, ele viu uma pedra imensa. E daí quando ele terminou, disse que ele bateu no joelhinho lá da estátua, né? E disse que só falta falar de tão perfeita que tinha ficado. E perguntaram para ele assim, como é que tu fez isso, né? Ele, não, quando eu vi a pedra, essa imagem já estava ali. E assim somos nós, porque somos feitos desta vibração, que é de Deus. Então nós estamos Deus aqui. E tudo aquilo que não compete com a perfeição divina que a gente entende, que aceita neste momento, está na hora de a gente dar essas lapidadinhas no nosso entorno, naquela pedra bruta, e ir tirando algumas lasquinhas, até que a gente vai dando a forma para essa energia que está sobre nossa posse aqui neste momento, ganhe a direção daquilo que a gente acredita. Tem uma outra frase que é muito conhecida nisso, assim, né? Sejamos nós a mudança que queremos ser no mundo. Pedir a Deus que faça algo e que transforme a nossa realidade compete diretamente em a gente saber que essa realidade vai ser transformada a partir de nós. Porque senão somos nós que estamos aqui nos movimentando. Somos nós que temos essa capacidade de criar, de moldar esta matéria. Então, para que essa realidade se transforme no nosso mundo, a gente precisa se transformar interiormente e começar a agir a partir daquilo que a gente acredita. Um pouquinho por vez, um pouquinho por dia. E quando alguma situação desafiadora chega na nossa vida, a gente já pode olhar e dizer assim, ops, o que eu fui que eu vibrei antes que eu trouxe essa situação agora para minha vida? Isso não é sobre ter culpa, isso é sobre ter responsabilidade. Então, se eu sei que lá atrás eu vibrei medo e aqui hoje eu atraí uma situação dura para minha vida, não é para eu me culpar e dizer por que eu vibrei medo lá e agora aconteceu isso com a minha vida. É dizer assim, qual foi o medo que eu senti, para que eu possa olhar para ele, transformar ele e ele não mais seja quem vai manifestar as coisas, as situações, as pessoas que eu estou atraindo para a minha realidade. Tem cadeiras aqui também. Pode passar por aqui, por gentileza. Boa noite. Boa noite. Compreendem que, na verdade, nós estamos criando isso tudo que a gente tem pedido para Deus? E quanto mais a gente fizer por nós mesmos, mais nós estamos contribuindo com o plano de Deus? E que ele só se manifesta a partir do nosso movimento, porque espiritualidade é ação aqui e agora. Só tem um tempo e um lugar que a gente pode colocar isso tudo em prática. É agora e é aqui. Aqui e agora mesmo, nesse exato instante. No instante seguinte, de novo. E no outro, de novo, o tempo todo. Essa é uma questão de escolha. O tempo todo nós fazemos escolhas. E o universo, ele diz assim, eu desejo que você seja, eu trago para você aquilo que você acredita e que você mesmo deseja para você. Porque ele não vai dizer, não, isso aí não é bom, eu não vou te dar. Não tem essa visão humana que a gente está acostumado a olhar para as coisas, porque é pura energia. E isso tem leis físicas regendo esse processo todo. Então, quando a gente começar a sentir, por exemplo, algum desconforto físico,
tem um caminho que é muito interessante, que chama psicossomática, né? E ela faz uma tradução de se eu tô com dor em determinada parte do meu corpo, que emoção aquela parte do meu corpo, aquele órgão está relacionado. Para que eu consiga usar isso como um tradutor da emoção que eu tô sentindo, porque ali a gente apertou aquela matéria, lembra? Ali a gente apertou. E daí ficou apertado demais e dói. Todos nós viemos com qualidades e com desafios para esta vida. E os desafios que, dentro dessa linha de falar mais com o universo, a gente chama bastante de contraste. Então a dor, o sofrimento é um contraste para que a gente se dê conta que ali alguma coisa não está muito organizada, para chamar atenção. Porque se não fosse o desconforto, nós seguiríamos fazendo aquilo eternamente. Se não fosse desconfortável comer gorduras sem fim, se não atacasse meu fígado, eu ia continuar comendo. Se eu comesse doce e não aumentasse a minha glicose, eu ia continuar comendo. Mas daí vem o corpo e diz assim, olha só, você está com uma inflamação, você está com um distúrbio hormonal. Que parte isso nos relaciona? Para que a gente comece a poder traduzir e entender aonde a gente ainda não está agindo de forma tão íntegra com a gente mesmo. E daí a gente simplesmente ajusta. Porque se o universo não julga, ele tampouco condena. Então, se ele não está aqui olhando e dizendo pra gente assim, isso não é bom, eu não vou te dar, ele tampouco vai fazer essa outra coisa humana aí que a gente faz assim, poxa, eu estava esse tempo inteiro aqui, com toda essa energia espiritual na tua volta e tu não se deu conta. Agora que tu se deu conta, eu vou te deixar sem. Não, definitivamente não. Na hora que a gente se dá conta e que a gente muda a nossa vibração, ele vai entregar na mesma proporção daquilo que a gente está vibrando. Imediatamente. Imediatamente não quer dizer que a gente vai receber neste instante, mas que logo ali adiante sim. Que às vezes as coisas precisam de um tempo para aglutinar essas matériazinhas todas e se manifestar na nossa frente. Mas aquilo que eu vibro hoje determina aonde e o que eu vou acessar amanhã ou depois. Então, dar essas ajustadinhas na gente vai fazer com que a gente possa amanhã, semana que vem, ano que vem, né? A gente está começando no final do ano. E essas reflexões todas começam a nos tomar. E se a gente se culpar, se condenar neste momento, qual é a energia que a gente vai vibrar? E o que a gente vai atrair mais? Inteligência, amores. Culpa, remorso, serve simplesmente pra gente saber que não gostou daquilo. E ponto. Deixa eu fazer outra coisa porque aquilo eu não gostei. Eu tenho usado muito isso. O não é uma resposta positiva pra caramba. Não, eu não gosto. Então, se eu não gosto deste lado, eu simplesmente já não vou mais pra esse lado. Então, eu já tenho outra opção do outro lado, por exemplo. E pro outro lado, eu já tenho uma possibilidade de encontrar outra coisa nova. É só para isso que servem esses desconfortos e esses contrastes. Para mostrar que ali não é bom. Para mostrar que comer gordura não está fazendo muito bom. Comer açúcar em excesso, sal em excesso, não está fazendo muito bom. Porque ali tem uma desregulamento, né, de alguma emoção e a gente está transitando naquilo e manifestando no nosso corpo físico. Então nós somos responsáveis pela cura do nosso corpo físico, do nosso corpo emocional, do nosso corpo espiritual, de tudo aquilo que compete à nossa vida. A espiritualidade, esse movimento todo, né, que fica um pouco desafiador, né, definir isso tudo. Porque ela também entende que cada um de nós tem o direito e a possibilidade de fazer a sua interpretação. Isso faz com que a gente comece a fazer escolhas
mais favoráveis para a nossa vida. Do lugar onde a gente está, do que a gente gosta de comer, da música que a gente gosta de ouvir, do filme, do tipo de informação que a gente gosta de nutrir a nossa essência. E começa a fazer essas escolhas daquilo que a gente vai fazer bem. É assim, por exemplo, eu vejo só uma chamada de filme de terror, aquilo já não me faz bem, eu não assisto 3 minutos. Porque a sensação não é boa, eu não tenho medo real daquilo que está acontecendo. Mas a sensação que eu sinto não é boa. Pra que eu vou ficar vibrando naquele negócio? Se às vezes até olhar uma coisa lá que é mais simplesinha, mas eu dou risada, olha a diferença da minha vibração naquele momento e o que dessas infinitas possibilidades eu vou estar atraindo para mim. Então algumas coisas são muito úteis e a gente já sabe que nos ajuda nesse processo todo. Escutar boa música da Carol maravilhosa, super indico, tá no Spotify, nas plataformas, maravilhosa, né? Escutar boas músicas, assistir bons filmes, ler boas mensagens, comer alimentos que façam bem para nós, né? Preparar o sono, preparar o despertar. E na última palestra que eu fiz aqui também, eu trouxe algumas dicas práticas de como a gente fazer isso ser mais prático no nosso dia a dia. E aqui nesse momento caberiam todas elas para eu usar de exemplo. Mas a gente já falou bastante coisa e eu vou aproveitar para lembrar vocês que todas as nossas palestras agora estão disponíveis no YouTube, no perfil do Instituto Universalista Pai Benedito. Então tem essa palestra lá que diz muito sobre como a gente auxiliar no nosso dia a dia, trazer essa prática e muitas outras mensagens das outras palestras que já tiveram aqui. Então, quando precisarem em algum momento estarem sentindo alguma vibração que não tá legal isso aqui que eu tô sentindo, eu não tô conseguindo sair daqui, mas lá aquela vez eu escutei uma coisa legal, vai lá e assiste de novo. Se nutre de novo dessa informação que está sendo compartilhada aqui. Relembra essa coisa boa que é estar neste espaço, que é receber as bênçãos dos nossos guias, né? E interajam, deem um like, curtam, compartilhem, porque quanto mais gente receber essa informação, se faz bem pra gente, pode fazer muito bem para alguma outra pessoa naquele momento, né? Então nos ajudem a divulgar este movimento. É sempre uma alegria imensa estar aqui com todos vocês e que essa reflexão, essa conversa tenha ajudado talvez a mexer em algumas célulazinhas aí, a gente se dá conta, então que a gente possa refletir em silêncio para receber então a mensagem, o amparo e a acolhida dos nossos guias agora no Paz. Uma boa noite abençoada para todos nós. Gratidão.